Saulo, eu vou continuar com você aqui. A gente já se despediu do pessoal que saiu ali da Rede Super. E eu vou fazer uma pergunta para você sobre como é que eu vou falar aqui? Um acróstico que você inventou aqui, né? Que é LIDSE, né? Você pode explicar para a gente o que é LIDSE? Posso. Importante é uma ação dentro do Bússola Sexualidade, né, que é liberdade para decidir e se expressar. O que é isso? Em 1990, a Organização Mundial da Saúde, ela declarou que a homossexualidade era uma variação natural da sexualidade humana. Então, naturalizou a homossexualidade. É uma variação. Passado 9 anos, o Conselho Federal de Psicologia acatou, né, esta informação da Organização Mundial da Saúde e passou a proibir os psicólogos de oferecerem ajuda para alguém que buscasse esta ajuda livremente para deixar esse local de homossexualidade. Então começou a haver um cerceamento dessa busca por ajuda. Então, quando eu deixei esse local, o que aconteceu comigo? Eu cheguei a ser ridicularizado pelos movimentos de minorias, que eu estava enganando a mim mesmo, que eu havia recebido uma lavagem cerebral, que não haveria possibilidade desta mudança acontecer na vida de alguém que esteve neste local de homossexualidade. E eu tive uma igreja que me recebeu, que me acolheu, né? Essa igreja me colocou inserida dentro de uma caminhada, dentro de uma relação de ajuda. Mas eu tive a liberdade de buscar por essa ajuda e encontrar ela disponível. Mas isso não tem acontecido, porque essas pessoas que deixam este local de homossexualidade, transexualidade, elas não estão encontrando facilmente ajuda. Porque é como se elas não existissem. Quase criminalizado a ação de ajuda, né? Mas sim, quase criminalizadas. Por quê? No ano 2010 a 2015, foi o espaço de tempo que eu fui mais perseguido pelo movimento LGBTQIA+, né? Por quê? Eu falava da minha história, do que eu vivi e da possibilidade de ressignificação de vida. E eles não queriam que eu falasse, porque eu estaria induzindo pessoas a um local de sofrimento. Mas eu estava no local de sofrimento que era na prática da homossexualidade. Ali estava me gerando sofrimento. E eu busquei ajuda e encontrei. Mas dói, pastor Pascoal, quando você encontra um homem, uma mulher, que estão em sofrimento e que livremente buscam ajuda para sair deste lugar, para se livrar da atração que um dia foi desejada pelo mesmo sexo, agora não é mais desejada, ela é indesejada. Ela busca por ajuda e não encontra. Por quê? O Conselho Federal de Psicologia fechou as portas. Essas pessoas, elas são definidas como egodistônicas, que elas não estão em sintonia com o eu, e que o que gera sofrimento é a sociedade homofóbica e preconceituosa. Então, vamos dizer que hoje eu chegasse num consultório de um psicólogo e falasse, olha, eu estou em sofrimento porque eu não quero ter essa atração, ela está me causando prejuízos. Ele vai me dizer assim, olha, você é um egodistônico, você não está em sintonia com o seu eu, por conta da sociedade homofóbica que está te gerando sofrimento. Mas aí eu digo, não, o que está me gerando sofrimento é este desejo indesejado. Não é a sociedade homofóbica que está me gerando isso. Então, para o Conselho Federal de Psicologia, o que gera o sofrimento não é o eu da pessoa, e sim a sociedade homofóbica. Vamos pensar aqui, né, filosoficamente, né? É interessante porque a psicologia tem várias linhas, ela não tem uma linha só. Isso é uma coisa que é importante você saber, porque se você pegar uma linha freudiana, vai dar uma opinião, você vai pegar uma gestalt, dá outra opinião, você vai pegar uma sistêmica, vai dar outra opinião, e nenhuma das linhas se dizem únicas no seu pensamento. No entanto, essa linha filosófica
se diz única no pensamento. E ela discorda, inclusive, de todas as outras linhas que têm posturas diferentes com relação a essa questão. Mas ela se impõe sobre as demais na forma de lei, não é? Para dizer, de lei interna, tá? Para dizer que as outras não podem ter uma opinião diferente dessa que foi colocada. E o interessante é que em outras localidades do mundo, tá, isso é permitido. No Brasil é proibido, inclusive com a perda do seu registro, né, com a imposição de perda do registro. Então a gente vê que tem um lobby por trás, com uma ideologia política, trabalhando aquilo que é divergente até da postura da psicologia, de não entender que uma única linha de pensamento domine a própria escola psicológica. Tanto é que você vai ver que os psicólogos seguem várias linhas diferentes e alguns até, dependendo do caso, mudam de linha. Vão tratar um determinado caso. Isso aqui é melhor você, né, usar essa aqui, usar aquela outra, porque tem uma abordagem melhor para esse caso do que aquela, tem mais efetividade e assim por diante. Então, é uma coisa complicada esse processo que a gente vive, de uma interposição realmente ideológica acima de tudo, mais do que ciência, porque é uma pseudociência, porque dentro da própria escola eles admitem que possam haver vários pensamentos diferentes, mas não pode haver nesse assunto. Então é uma coisa para a gente pensar um pouquinho e refletir um pouco mais. Eu sei que essa é uma batalha muito grande, você lidera um movimento pela liberdade das pessoas escolherem que tipo de ajuda querem ter, não é? Tanto que eu falo, né, que é para as pessoas que, os homens e mulheres que buscam ajuda, livremente buscam por essa ajuda, que você tem direito de buscar esta ajuda e encontrar direito na Constituição e como direito humano. É direito humano e constitucional a pessoa que está em sofrimento buscar ajuda e encontrar. Então, se hoje a realidade no país você quer ter uma ajuda de um psicólogo, então você tem que abrir um processo para poder ser atendido por aquele psicólogo, para que ele trabalhe a questão que você quer. E, na verdade, o pastor Pascoal, assim, psicólogo, psiquiatra, não trabalha diretamente a homossexualidade de ninguém. Trabalha-se o que há por trás dela. Os tripés, o que alimenta a atração pelo mesmo sexo na vida desse indivíduo. A distonia desse ego, na verdade. Exato. É isso aí, que vamos dizer assim, seria o diagnóstico, né? Exato. Então, a distonia do ego tem causas internas, não só causas externas. E dentro dessa postura só se acredita numa causa externa e se anula toda a causa interna que possa existir. Então é cruel. Né? Eu acho uma crueldade fazer isso claro, com uma pessoa. Não tenho dúvida disso, né? E aí fica o nosso repúdio, o nosso pensamento, porque é só ter um pouquinho de lógica para entender, né, que existem causas internas também, não só causas externas. Não é só social a causa, existe uma causa interior. Pode até existir, né, é isso que eu estou querendo dizer, assim como pode existir também externo, mas pode existir interno, então por que não tratar?